Vamos entrar agora na nossa aula de número 5. Estamos abordando, como vimos nas aulas anteriores, os períodos históricos da Igreja. Vamos agora tratar do capítulo 5, do item 5, que é a Reforma e a Contra-Reforma, que é o período da história da Igreja que vai de 1453 a 1648 d.C. Esse conteúdo está a partir da página 40 do nosso livro texto, na disciplina História do Cristianismo. Eu sou o professor George Fernandes, vocês já me conhecem e estamos aqui novamente juntos para continuar nossos estudos. Vamos falar nesse capítulo da Reforma, vamos falar dos precursores da Reforma, que vem desde o período medieval, já havia surgido ali na Idade Média, aí no período da Igreja Medieval. As sementes da Reforma já haveriam de ser plantadas por alguns homens mártires até que apareceram na história da Igreja naquele período de trevas, período da Idade Medieval, da Igreja Medieval, também chamado de Idade das Trevas, mas ainda teve alguns raios, algumas luzes que apareceram ali, os chamados precursores da Reforma ou pré-reformadores. Alguns historiadores chamam de pré-reformadores. Vamos tratar também da Reforma em si, da Reforma propriamente dita. Vamos falar da Reforma em meio às lutas e perseguições, o surgimento dos pilares da Reforma, como aconteceram. E na sequência temos o período chamado de Contra-Reforma, que é a reação da Igreja Católica Romana contra as ideias reformadoras de Martinho Lutero, que eclodiram com a Reforma Protestante de 1517. Lembrando que este ano comemoramos no dia 31 de outubro mais um ano da Reforma Protestante, onde comemoramos nesse mês de outubro os 503 anos da Reforma Protestante, neste ano de 2020, em que estamos fazendo essa aula. Vamos falar então do conteúdo sobre os precursores da Reforma, ainda do período medieval. A corrupção do cristianismo, que vimos no período medieval, que tratamos na aula anterior, trouxe reações desde o Velho Testamento. Alguns teólogos chamam Velho Testamento, mas eu prefiro o nome Antigo Testamento, em referência à Antiga Aliança e não velho, A palavra velho dá um tom de algo que já está envelhecido, que já não é útil. Então eu prefiro falar na perspectiva do Antigo Testamento. Então, desde o Antigo Testamento, sabemos que o Senhor reserva para si mesmo, nas maiores crises, um pequeno grupo fiel. São chamados remanescentes. Eu vou citar alguns nomes, como John Wycliffe, John Hus e Jerônimo Savonarola, que foram os precursores da Reforma Protestante, que trabalharam ali ainda no período medieval. Primeiro, John Wycliffe era inglês, ele viveu de 1330 a 1384. Era padre e mestre destacado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Em contato com a pobreza, rebelou-se contra os impostos que o papado cobrava dentro da Inglaterra. Também refutava certas doutrinas medievais como boas para a sustentação do papado. Ele se mostrava contrário a essas doutrinas. Foi perseguido pela Igreja Romana. Ele não se calou e por cartas claras se dirigia a todo o povo inglês, apontando os erros que percebia. Afirmou, por exemplo, que Cristo e não o Papa seria o chefe da Igreja, não o Papa, como a Igreja afirmava. A Bíblia e não a Igreja era a autoridade única para o cristão, para o crente. A Igreja não poderia estar acima das Escrituras, como a Igreja pregava. A Igreja Romana se afastara dos padrões neotestamentários e para eles deveria regressar, ela deveria voltar ao primeiro amor, deveria voltar aos primórdios da palavra de Deus. Também ele falou contra a doutrina da transubstanciação. Essa doutrina católica diz que no momento da Eucaristia, no momento da ceia, o pão e o vinho, eles se transformavam literalmente no corpo e no sangue de Cristo.
ele pregava contra isso. Ele dizia que a transubstanciação não existia, que o pão e o vinho eram apenas símbolos memoriais do sacrifício de Cristo. Então já eram princípios reformadores naquele período ainda da igreja medieval. Também Wycliffe traduziu a Bíblia do latim, da Vulgata Latina, para a língua inglesa, para o inglês. O Novo Testamento foi publicado em 1380, a preços acessíveis para que o povo pudesse ler. Isso contrariava a proibição do Papa da leitura bíblica de 1229. Então havia uma proibição papal desde o ano de 1229, contrariando a leitura pública das Escrituras, a leitura direta, que não fosse por um sacerdote. Então Wycliffe, ele deu condições para que todo o povo pudesse ter acesso ao texto bíblico na língua inglesa. O Antigo Testamento foi publicado em 1385, ano da sua morte. Então ele traduziu a Bíblia inteira da Vulgata Latina para o inglês, para que o povo tivesse acesso. Por seus ensinos contrários aos do papado, foi julgado e depois de morto pelo Concílio de Constância e condenado como herege, declarado proscrição de suas ideias. Então ele foi condenado e depois de morto já, ele foi julgado, condenado, morto. No Concílio de Constância, ele foi condenado como herege, decretaram a proscrição de suas ideias, a destruição de tudo aquilo que ele tinha escrito, produzido, defendendo essas ideias que ele havia feito naquela época. Somados são também a Wycliffe, os irmãos Lollardos. Muitos desses homens foram chamados de Lollardos por serem discípulos de Wycliffe ali na Universidade de Oxford, que sem outros recursos senão esmolas, eles saíram por toda a Inglaterra levando os manuscritos de Wycliffe e pregando o Evangelho. Os escritos e ensinos ultrapassaram as fronteiras da Inglaterra e atingiram vários países do continente europeu. Assim já eram as sementes da reforma das doutrinas de Wycliffe sendo pregada em vários países, ali vários estados europeus, que depois no século XVI eclodiu uma reforma que começou com Lutero e depois se expandiu rapidamente, principalmente na Inglaterra. Outro personagem importante, precursor da reforma, foi John Huss, que viveu de 1369 a 1415. John Huss era catedrático da Universidade de Praga, pregador famoso, teve acesso aos livros de Wycliffe, acolheu suas ideias sobre o direito de estudar, aprender e ensinar as verdades de Cristo, sem depender do dogmatismo papal, sem depender dos ensinos da igreja. Foi excomungado em 1412 e anos mais tarde julgado pelo Concílio de Constância, que esse concílio foi uma farsa para apenas condenar aquelas pessoas que haviam sido mortos, né, naquele período de perseguição contra o que eles chamavam de heresias, a liderança do Papa de Roma, né, e todos foram condenados nesse Concílio de Constância. E foi condenado à fogueira, então morreu queimado ali na região em que morava. João Hus recebeu proposta para livrar-se da morte da fogueira. Deveria retirar suas afirmações, negar sua fé e apoiar os dogmas papais. Tendo recusado, foi queimado vivo em fogueira pública em 1415. Segundo historiadores, ele teria dito antes de sua morte definitiva, ele disse: "Hoje matam um ganso", se referindo a seu apelido. John Hus, ou João Hus, era conhecido como o cisne, o ganso, né? Não é cisne, é ganso, daquela região da Boêmia. Mas daqui a 100 anos surgirá um cisne. Ele se referia como se fosse uma profecia. Por o seu apelido ser ganso, eles estavam matando a mim, Hus, ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne e ele não conseguirão matar. Ele se referia profeticamente ao aparecimento de Martinho Lutero, que também tinha o apelido de Cisne Branco, da Alemanha. Daí a 100 anos depois veio Lutero e em 1517, 100 anos depois da morte de Hus, estabeleceu a reforma protestante a partir de Wittenberg, na Alemanha.
O martírio de John Ruiz alimentou revolta contra a igreja papal em vários países europeus, chegando a gerar guerra na própria Boêmia, que era uma região ali no sul da Alemanha. Tá? Esses são os dois primeiros precursores, e um terceiro nome importante, como aqueles que foram sementes da reforma, ainda no final do período medieval, já iniciando o período chamado moderno, ou período da reforma, foi Jerônimo Savonarola, que viveu de 1453 a 1498. Savonarola era um monge dominicano que viveu em Florença, na região da Itália. Pregava da mesma forma que os profetas antigos contra os males sociais, eclesiásticos e políticos do seu tempo. A catedral de Florença se enchia para ouvi-lo e era obedecido e seguido. Tinha vários seguidores. Efetuou ali em Florença uma verdadeira reforma local. Foi excomungado pelo Papa, enforcado e queimado em praça pública em 1498, 15 anos antes de surgir Martinho Lutero. Então, esses três, John Wycliffe, John Ruiz e Jerônimo Savonarola, foram os precursores da Reforma Protestante, que eclodiu logo em seguida a vida desses grandes homens de Deus. A Reforma em si, ela começa esse período da Igreja, a partir de 1453, quando na história da humanidade, na história secular, aconteceu a queda de Constantinopla, que foi considerado o fim do Império Romano do Oriente, e se estendeu até o fim da Guerra dos 30 anos, que ocorreu em 1648. Então, historicamente, a história da Igreja, chamada de Reforma e Contra-Reforma, vai do período que nós acabamos de falar, 1453 a 1648. A Igreja, no tempo da Reforma, corresponde naquela interpretação histórica a respeito da mensagem de Cristo às 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Sardes, que é descrito no livro de Apocalipse a partir do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Sardes, essa igreja, significa os que escapam. Então, a reforma teria início em 1517, chamado esse período de reformado, e as características principais do período é o crescimento da igreja estatal, a ruptura com Roma, divulgação da palavra e a parábola de Jesus, que metaforicamente corresponde a esse período na história da igreja, é a parábola do tesouro escondido, numa interpretação hermenêutica histórica. A invenção da imprensa por Johann Gutenberg na Mogúncia. Gutenberg é Johann, que é Jonathan, é o João Gutenberg. Johann é João em alemão. Então, João Gutenberg morava em Mogúncia. Ele viveu de 1455, 1455, desculpe, não é o período de vida, mas o período que ele inventou a imprensa e começou as primeiras impressões de alguns livros, de alguns materiais, para mostrar aquilo que ele tinha criado. Essa invenção da imprensa, que era uma máquina a máquina de impressão, que é a imprensa, era uma máquina como se fosse, para vou dar vocês conseguirem entender uma imagem, seria como a gente tivesse mais ou menos um carimbo, né? Ou as antigas máquinas de datilografias, quando a gente apertava uma tecla, aí aquele tipo móvel, ele se levanta e batia no papel branco aquela letra que a gente digitava nas antigas máquinas de datilografia. Nos computadores modernos, nos notebooks e nos computadores desktop normais, quando a gente digita no teclado, perto na letra G, aí tem um cursorzinho na tela que fica piscando e aparece a letra. Hoje isso é eletrônico, né, no computador. Na máquina de datilografia, você apertava o B,
Aí levantava uma paletinha que ia lá, pá, no papel, e subia uma fita, e quando a ponta daquela paletinha batia na fita contra o papel, aí ficava impressa a letra no papel. É mais ou menos esse mesmo princípio que funciona nas máquinas de impressão daquela época. Ele tinha tipos móveis, ele ficava trocando os tipos, as letras por letra, numa palavra botava todas as letras assim, como se fosse um carimbo, e faziam aquela chapa que imprimia aquele texto todo numa superfície, né? É mais ou menos esse que foi o princípio da invenção da imprensa, que foi a invenção dos tipos móveis por João Gutenberg. Essa tecnologia daquela época foi uma revolução na informação, né? Uma revolução na tecnologia da informação, porque agora não precisava mais horas e horas de manuscritos, mas sim você tinha condições de pegar um texto e imprimir em centenas de cópias para que circulasse mais rapidamente. Então a invenção da imprensa foi uma das maiores invenções que facilitaram a propagação das ideias da reforma, facilitaram a impressão dos textos, né, para que fossem espalhados pelo mundo inteiro. Naquela oportunidade, por volta do ano 1455, começou a se usar essa tecnologia de impressão. Isso permitiu que muitos livros, por caros eram de poucas pessoas, fossem multiplicados e espalhados em todos os lugares. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. O uso das escrituras se popularizou e a análise dos textos colocava em xeque as afirmações da cúpula papal. Agora as pessoas liam a Bíblia em casa. Então aquilo que era pregado e ensinado não batia com o que a Bíblia estava escrita. Então isso foi uma impulsão muito forte para que as ideias da reforma prevalecessem contra as doutrinas romanas daquela época. Então percebiam que o ideal do Novo Testamento era distante, totalmente distante da doutrina que a Igreja Romana pregava. Não era mais rei se opondo ao Papa e vice-versa. Era o povo contra as denominações estrangeiras em seus países, contra a autoridade papal e a favor das verdades simples e saudáveis da Bíblia. O sentimento nacionalista se erguia contra o óbolo de São Pedro. Esse sentimento de saber, de abrir os olhos, se levantava contra o óbolo de São Pedro. Óbolo era uma pequena moeda grega, donativo de pequeno valor, uma esmola, que se recolhia em todos os países, constituindo fundos para sustento do papado e construção de templos magníficos para o império dos papas. O renascimentismo trouxe o interesse para a leitura de textos gregos e assim foi possível ler o Novo Testamento. As epístolas e os pais da igreja no seu original se tornaram acessíveis. Isso possibilitou-se obter consequentes luzes sobre a corrupção que estava sendo pregada contra a palavra de Deus. O Papa Nicolau V, de 1447 a 1455, que reinou nesse período, foi um adepto das ideias renascentistas na arte. A fundação do Vaticano deve-se a ele, essa ideia de se fundar uma cidade ou um local para a igreja. A divulgação do sistema heliocêntrico de Nicolau Copérnico, combatido pela Igreja Romana, mas vitorioso pela realidade que retratava, trouxe mais uma derrota para o pensamento da igreja. O sistema heliocêntrico contradizia a questão de que a Terra girava em torno do Sol, mas o sistema copérnico heliocêntrico explicou ao contrário, de que era a Terra que girava em torno do Sol. Essa versão depois confirmada pelas próprias escrituras, por alguns textos, que facilitaram o entendimento, que depois a ciência comprovou que o sistema heliocêntrico de Copérnico estava correto. Vamos ver um pouco do papel de Lutero nessa história da reforma, esse princípio da reforma. O Papa Leão X, querendo terminar a Basílica de São Pedro, escolheu como meio de coleta de dinheiro a venda de indulgência. Indulgência era um papel assinado pelo Papa que dava a liberdade de tirava alguns pecados da vida da pessoa, como se fosse um cheque que você pagava e aquilo ajudava você a ser salvo de seus pecados para obter a salvação. Era como se estivesse vendendo a salvação para as pessoas. Então comprava-se um papel assinado pelo Papa, dinheiro no cofre, uma alma perdoada. Se fosse de morto, aquela alma saía do purgatório, que é uma invenção antibíblica, foi criada naquele período medieval,
e aquela pessoa voava para o céu. Se fosse vivo, os pecados seriam perdoados sem necessidade de confissão nenhuma ou intervenção do papado. Lutero era monge e líder da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Já estivera em Roma e ficara perplexo com a corrupção do clero romano naquela época. Mas mesmo assim ele continuou ainda na igreja. Mas aquilo ficou batendo no seu coração, esquentando no seu coração, porque ele via que aqueles comportamentos que ele viu no Vaticano e em Roma não era aquilo que as escrituras ensinavam. Já subira muitas vezes, participou de votos que ele tinha feito na sua vida, já havia subido muitos degraus de joelhos em favor do seu pai, rezava Pai Nossos a cada degrau, mas mesmo assim se encheu de dúvida, porque ele via corrupção por todos os lados. Seria mesmo do agrado de Deus fazer isso? Fazer tudo isso se os líderes não são aquilo que está escrito na Escritura? E um dia ele, lendo a epístola de Paulo aos Romanos, ele teve a luz que necessitava. Quando leu no versículo de Romanos 1,17 a expressão que diz assim: o justo viverá pela fé. E repetia o que está escrito em Abacuque 2,4, que diz no Antigo Testamento: o justo viverá pela fé. Descobriu então Lutero que a salvação é dada simples e unicamente por fé na obra de Cristo, e não nos sacrifícios, nem na indulgência, nem nas ofertas que a pessoa pode dar para a igreja, para a papa, para qualquer santo. Mas era pela fé e pela graça de Deus que a pessoa poderia ser salva. Lutero descobriu que a salvação é dada unicamente pela obra de Cristo, como já falamos. Então ele aprendeu e passou a ensinar a graça de Deus, entrando em confronto com a igreja, que conservava sua estrutura medieval, onde a salvação era conseguida pelas obras, por sacramentos recebidos ou indulgências compradas. Então o Papa enviou João Tetzel, era um legado papal. Ele chegou na Alemanha para vender as indulgências, que eram aqueles papéis que davam a salvação. Lutero então se rebelou contra Tetzel. Deus deu combate incessante a João Tetzel, e no dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou à porta, bem na porta da Catedral de Wittenberg, as 95 teses, ou 95 declarações, a maioria contra a venda de indulgências, ferindo a autoridade do Papa. As teses foram lidas, comentadas, copiadas e divulgadas, encontrando vários seguidores. Em apenas 15 dias, percorreram quase toda a cristandade, como se anjos fossem mensageiros. O Papa, a princípio, não dera muita importância às 95 teses, mas pela repercussão acabou por excomungar Lutero. Então Lutero queimou a bula papal da excomunhão que recebeu como execrável do anticristo em reunião pública, e junto com ela queimou também cópias dos cânones estabelecidos por autoridade romana. Então ele, em praça pública, ele queimou a bula papal que estava excomungando ele da igreja. Também ele queimou todas as leis canônicas estabelecidas pelo Papa e todos os preceitos estabelecidos pela igreja. Lutero era protegido pelo líder do Império Germânico naquela ocasião, Frederico de Saxônia, que já impedira que ele fosse preso e castigado. Então logo Leão X, que enviara a bula da excomunhão, chamado para comparecer em 1521 à dieta do Concílio Supremo do Reino, recebeu do imperador Carlos V salvo-conduto para Worms. É a famosa dieta de Worms. Seus amigos temiam que se lhe acontecesse o mesmo que aconteceu com João Rus, que ele fosse queimado ou morto por aqueles homens, cujo salvo-conduto não fora respeitado, sob a alegação de que acordos com hereges não deviam ser cumpridos. Lutero disse que iria a si mesmo, então entrou na cidade cantando o hino Castelo Forte é Nosso Deus, hino que ele compôs naquele período e é cantado pelas igrejas reformadas, e aquelas igrejas que vieram do protestantismo cantam o hino Castelo Forte até hoje. Pediram-lhe que se retratasse e ele respondeu que só poderia fazê-lo se fosse evidenciado que aquilo que ele assinalara feria as escrituras. Queria então matá-lo, mas Carlos V deixou-o ir.
poderiam se apoderar de Lutero depois que ele estivesse longe de Worms. No caminho, foi cercado por soldados de Frederico da Saxônia, que se anteciparam e levaram para o castelo de Wandsburgo, ali onde ele ficou lá, protegido, escrevendo e traduzindo o Novo Testamento do grego para o alemão. Foi o primeiro livro sistematizando o idioma alemão, base do alemão atual. Depois, o Antigo Testamento também foi traduzido. Os estados alemães se dividiam, os do sul firmaram com a Igreja Católica Romana e os do norte com a Igreja Reformada Luterana. O que observamos nesses relatos, que fizemos de forma breve, resumida, Lutero foi chamado pelo Papa ou pela liderança para a dieta de Worms, para que ali ele renegasse a sua fé, para que ele pudesse ser restabelecido à igreja e fosse retirada a sua excomunhão. E ele declarou na dieta de Worms: se aquilo que vocês pregam estiver totalmente de acordo com as Escrituras e aquilo que eu ensino, não, vocês me mostrarem na Escritura que eu estou errado, me mostre na Escritura que vocês estão certos, me mostre na Escritura que eu estou errado. Se vocês assim fizerem, usando apenas as Escrituras como regra de fé e de prática, então eu vou negar a minha fé. Mas em função da resposta negativa e do silêncio, porque não tinha como, não havia na Bíblia respaldo para tudo aquilo que eles estavam fazendo naquele momento, que a igreja romana estava fazendo, então Lutero saiu daquele lugar e foi embora. No caminho, ele foi sequestrado beneficamente pelo Frederico da Saxônia e levou para um castelo de Frederico em Wartburg, e ele ficou lá recluso, escondido pelo período até que as coisas se acalmassem. E foi nesse período que ele traduziu para o alemão de forma sistematizada toda a Bíblia. E isso foi um dos maiores legados da Reforma, questão de criar sistemas de tradução da palavra nos diversos idiomas europeus, melhorando em cada país a língua e a literatura, porque deu autonomia àqueles estados, reinos, estados, para que eles tivessem a cultura independente, dos conceitos do latinismo romano e pudessem ter a sua nacionalidade obedecida e definida. Esse é um grande dos legados políticos e religiosos de toda a Reforma Protestante. Lutero, que a princípio queria a reforma da igreja cristã de forma geral, acabou por dividir a cristandade em católicos romanos e protestantes. Protestante, o termo protestante, significam aqueles que protestavam contra a corrupção da verdadeira doutrina. Retornou Lutero a Wittenberg após sair do castelo. Em 1522, organizou a sua igreja, a Igreja Luterana, dotou-a de catecismo, regulamentou o culto e a liturgia, dando participação ativa aos fiéis. Casou-se com Catarina von Bora, uma cátara alemã. Foi pai de 6 filhos. Lutero foi nascido em 1483, morreu em plena atividade em 1546. É de se notar que João Rus foi queimado em 1415 e em 1517 Lutero fixa as 97 teses na porta da catedral, 102 anos depois daquela profecia dita por John Rus, conforme nós lemos depois. Depois de Lutero apareceram outros reformadores, como Zwinglio, Calvino, foram os mais famosos, 3 maiores reformadores daquele período, Zwinglio e Calvino. Vamos falar um pouco da vida, da biografia de Zwinglio e depois de João Calvino. Ulrico Zwinglio foi um clérigo nascido em 1484 na Suíça. Frequentava ótimas escolas, brilhantes professores e aprendera com Thomas Wittenberg que a Bíblia era a divina autoridade e a morte de Cristo era o preço do perdão e que as indulgências eram inúteis. Quando residiu em Eisendown como sacerdote, Zwinglio entristeceu-se e revoltou-se pela idolatria, superstição e insensatez do povo da cidade, incrementadas pela lamentável influência da Igreja Romana. Em 1519 ficou gravemente doente, mas ao melhorar não esmoreceu, afastou-se da fé romana e em 1522 publica um livro onde analisa os defeitos da doutrina da Igreja de Roma. Teve vários opositores. Para resolver os pontos discutidos,
foi convocado um concílio em Zurique. Zwinglio comparece e apresenta, entre outras, a tese do sacerdócio universal de todos os cristãos. Definiu claramente Zwinglio o seguinte: os homens são salvos por meio da fé em Cristo. Segundo, a autoridade permanece na Bíblia e não na Igreja. Atacou a autoridade do Papa sobre a consciência do crente e atacou o celibato, a missa e crendices veiculadas para manter o papel papal, tais como purgatório, indulgência, idolatria de imagens, aqueles culto às relíquias da antiguidade, como a lasca da cruz de Cristo, o cabelo de não sei quem, essas coisas que crendices que apareceram naquela oportunidade. A causa de Zwinglio foi declarada vitoriosa e a Suíça rompe com a Igreja Romana. Difunde-se e defende-se a nova crença pelos países vizinhos. Houve tentativa para unificar o pensamento reformista. Dentre 15 artigos, Zwinglio e Lutero concordavam com 14, mas discordavam sobre a Santa Ceia. Zwinglio afirmava ser um memorial e a presença de Cristo ser apenas espiritual na ceia. Lutero afirmava a transubstanciação do pão e vinho como presença física de Cristo. Porém, era um ranço ainda ranço da Igreja Romana, o qual servira por muitos anos. Lutero, por ser um monge católico, ainda manteve algumas coisas da doutrina católica dentro da sua teologia, o qual servira. Zwinglio, portanto, estava certo. Logo depois, os outros reformadores confirmaram essa ideia de Zwinglio de ser apenas uma presença, ser um memorial e apenas uma presença espiritual, e não uma presença física de Cristo a questão da transubstanciação. Depois Lutero vai adequar para a consubstanciação, que estava presente, mas não era realmente, não havia uma transformação, mas estava presente fisicamente Jesus, segundo a interpretação de Martinho Lutero. Vamos falar um pouco aqui agora do Calvino, o outro grande reformador daquele período. A causa de Calvino foi o papel de Calvino. João Calvino nasceu na França em 1509, estudou em Paris para ser padre. Desde os 14 anos estudou para ser padre. Aos 19 deixou este estudo e começou a estudar direito por ordem do seu pai. Morrendo o pai, foi dedicar-se ao que gostava, o estudo das letras. Em 1533 declarou-se protestante. Foi muito perseguido e teve que fugir de Paris com outros protestantes. Foi para Basileia. Escreveu As Institutas da Religião Cristã, que é um tratado de teologia e apresentação da verdade cristã. Foi o maior teólogo da igreja depois de Agostinho. O ambiente cristão romano era mais absurdo possível, cheio de crendices. Entre as coisas que a igreja declarava possuir para alimentar a peregrinação, estavam coisas absurdas, como tinha pessoas que tinham os fios do cabelo de João Batista, um pouco ainda do maná do Antigo Testamento, pedacinhos de pão que sobraram da primeira multiplicação dos pães pelo Senhor Jesus, alguns fragmentos da coroa de espinho do Senhor Jesus. A par disso, a dissolução moral era terrível e generalizada. Tudo isso desagradava profundamente os grandes reformadores. Na cidade de Genebra, na Suíça, havia um pregador famoso chamado Guilherme Farel. A cidade aceitou a reforma, combateu o seu senhor feudal, que era o bispo da Igreja Romana, declarou-se livre e rompida com a religião romana. A cidade de Genebra aceitou a libertação em Cristo, mas não queria os deveres cristãos, continuava de baixa moralidade. Guilherme Farel, sabendo que Calvino acabara de chegar a Basileia, naquela noite teve ideia de dar-lhe a liderança da cidade para moralizá-lo. Calvino não quis aceitar, alegou ter outros objetivos, seus estudos. Estava ali só de passagem. Farel disse-lhe que estava recusando honrar a Deus e procurando a sua própria honra. Este argumento fez Calvino ficar ali naquela cidade.
iniciou o trabalho, mas houve resistência do povo que acabou por expulsar a Farel e a Calvino. Ao fim de alguns anos, a situação da cidade se agravou mais ainda, de tal modo que foram buscar Calvino onde ele estava. Hesitou bastante antes de aceitar o apelo. Ali em Genebra, prestou grande serviço à reforma. A vida moral foi transformada, mostrando o que a fé em Cristo pode fazer. Genebra se tornou refúgio para os que eram perseguidos por professarem a fé reformada. Tornou-se lugar da preparação de líderes e de missionários devotados e instruídos que saíram a espalhar a verdade de Deus. Após vermos um pouco dos pré-reformadores, nomes importantes, dos reformadores, dos maiores reformadores, vamos falar um pouquinho da luta que os reformadores e a própria reforma, conforme ela ia proliferando, crescendo, em meio às lutas e grandes perseguições que os reformadores sofriam. Você pode acompanhar tudo aquilo que estamos fazendo, estudando, a partir da página 45 desse texto, do livro Texto Nosso. A Escandinávia abraçou a reforma, mas teve muitas lutas. Na França, o aumento de protestantes causou a Noite de São Bartolomeu, noite de ataque, surpresa e massacre dos protestantes. Maior esclarecimento, mas vamos ver mais à frente ali, quando falarmos da Contra-Reforma. Restaram poucos protestantes na França, mas eram de muita influência. A Holanda tornou-se na maioria protestante, e a Bélgica, católica romana, também foi influenciada. Na Inglaterra, a reforma começou no reinado de Henrique VIII, cuja movimentação para romper com Roma não foi tanto por fé como por motivos pessoais. Queria anular seu casamento com Catarina, irmã de Carlos V. O Papa não concordou. A esposa só lhe dera uma filha. Henrique VIII criou a Igreja Católica Inglesa. Quem não a aceitava era condenado à morte. Casou-se o rei novamente com Ana Bolena. Continuou sem filho homens. Entre os reformadores ingleses se destacaram João Tyndale, que traduziu o Novo Testamento para o inglês, foi martirizado em Antuérpia. Também se destacou Thomas Cranmer, que antes era arcebispo de Cantuária, ajudou ao progresso da reforma. No governo da rainha Maria, que se empenhava por fazer a Inglaterra voltar ao catolicismo, Cranmer, por medo, tentando salvar a vida, renegou a fé protestante. Não conseguiu perdão, então assumiu o protestantismo. Maria a Sanguinária conduziu ao martírio mais de 300 reformistas. Felizmente, só 5 anos. Subiu ao trono a liberal rainha Elizabeth. As prisões se abriram e a Bíblia pôde novamente ser honrada. Na Escócia, outro país alcançado pela reforma, os líderes foram o Catedral Beighton e a rainha Maria de Guise. Eram extremamente católicos romanos. Depois da morte da rainha e assassinato do cardeal Beighton, John Knox assumiu a direção do movimento reformador e consegue fazer da igreja presbiteriana a igreja da Escócia. A igreja romana, que dominava praticamente toda a Europa no início do século XVI, no fim do mesmo século estava extremamente reduzida. Todos os países do norte da Europa tinham suas igrejas nacionais, bem como o oeste da Rússia. Eram muitas as igrejas reformadas, mas havia 5 pontos comuns e crucial entre todas elas. Primeiro, a verdadeira religião é baseada nas Escrituras. Diferente dos romanos, onde a autoridade vinha da igreja infalível, proibindo a leitura da Bíblia aos leigos, as Escrituras eram abertas aos reformistas e sua leitura era incentivada. Segundo ponto, a religião tinha que ser racional e inteligente, sem negar a revelação, contudo. A superstição e o irracional foram banidos. O romanismo havia entronizado doutrinas irracionais, como as indulgências, adoração à imagem, transubstanciações e etc. Foram todos banidos para uma fé inteligente. Terceiro ponto, a religião é pessoal. Nada há entre Deus e o adorador que pode se aproximar dele, desde que esteja em Cristo Jesus. A salvação é uma graça. A leitura da Bíblia, apregoada como autoridade maior, no romanismo eles exigiam que o sacerdote fosse o intermediário para o perdão, para a salvação. Teria que ser alcançada com sacrifícios pessoais e a oração dos santos. Ninguém devia ler a Bíblia
só conhecer o que os sábios da igreja interpretavam, assim que era o romanismo. No pilar protestante, não. Só há um mediador, que é Cristo. Quarto ponto, a religião tem que ser espiritual e nada formalista. Os homens são justificados pela vida interior espiritual. É Jesus Cristo vivendo na alma do crente. A salvação pela fé em Cristo e unicamente pela fé, o romanismo criou solenidades e formalidades, consistiu em adoração extrema sob a direção de sacerdotes. Era religião de letra e não de espírito. Faltava espiritualidade na igreja romana. O protestantismo vem elevar a condição espiritual do homem. As igrejas deveriam ser nacionais e independentes do Estado, e independentes da igreja mundial, com cultos e cânticos na língua que o povo entendia. Assim, podia participar todas as pessoas. Os romanistas tinham culto em latim, bem como a maioria dos cultos também eram em latim e ninguém entendia na sua própria língua. Eles liam e pregavam em latim e o povo local não tinha acesso às escrituras. Disse Jesus: eis que diante de ti pus uma porta aberta. A ninguém pode fechar essa porta. Tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. É uma palavra de Cristo às igrejas daquela época. Concluindo nossa aula de hoje, vamos falar sobre a Contra-Reforma, que encerra esse período chamado de Reforma e Contra-Reforma. Como falamos já, a Igreja Romana, ante a perda do poder e de fiéis, tentou destruir a fé protestante, enviar missionários católicos romanos a países estrangeiros e até mesmo fazer reforma dentro da própria Igreja Romana. Isso começou a ser feito pelos líderes romanos daquela época. Através do Concílio de Trento, que ocorreu em 1445, esse Concílio de Trento durou cerca de 20 anos, passando por 4 papas. Todos esperavam que acabasse o protestantismo e a igreja voltasse a ser uma única. Isso não aconteceu, apesar das reformas pelas quais passou a Igreja Católica Romana e a definição de suas doutrinas. Depois do Concílio de Trento, a condução papal melhorou, mas foi apenas uma reforma conservadora de dentro da Igreja Católica Romana. Na França, até a aristocracia começou a aderir às ideias protestantes, depois de 1559. Como havia alguns príncipes em seu meio, falavam até em revolta armada, por causa do apoio da aristocracia real à Igreja Romana. Os protestantes se reuniam mais à noite. Foram chamados na França de huguenotes, pois o pároco os comparou aos fantasmas do rei Hugo, que os supersticiosos diziam que perambulava à noite pelas ruas de Paris. Os huguenotes entraram em guerra contra a tirania de Catarina de Médicis. Foi a primeira de outras guerras religiosas que durou 30 anos e arruinaram a França. Na famosa noite de São Bartolomeu, que já falamos anteriormente, que Catarina de Médicis ordenou a traição, morreram quase 70.000 protestantes naquela noite. O Papa mandou congratulações a Catarina. Com o Édipo de Nantes, assinado por Henrique IV em 1598, os protestantes alcançaram mais tolerância, mas não podiam promover culto em Paris e arredores, mas havia localidades onde seriam permitidos. Concedia também câmaras de representação mistas, católicos romanos e protestantes, direito a cargos públicos e etc. Foi uma tolerância breve aos protestantes. Para a batalha de Contra-Reforma, a Igreja Romana dispunha de recursos poderosos. Um deles foi a Sociedade de Jesus, ou Ordem dos Jesuítas, fundada na Espanha por Inácio de Loyola, em 1540. Loyola queria ser soldado, mas um grave ferimento o inutilizou para a guerra. Resolveu ser santo e dedicar sua vida a Deus. Era, porém, de ideias medievais e acreditava que a Igreja Romana era a que Deus escolhera servir a Igreja era servir a Deus. Então, na ideia de Inácio de Loyola, quando ele servia a igreja, as ordens do Papa, ele servia o próprio Deus. Resolveu então aniquilar todo o pensamento contrário ao que a Santa Igreja transmitisse. Começou com 10 membros e criou um sistema de rígida obediência. Seu combate ao protestantismo baseou-se em 3 pontos na doutrina jesuíta: abrir escolas primárias de graça e de bom ensino e ali moldar os pensamentos das pessoas. Segunda, colocavam hábeis pregadores nas igrejas, promoviam reuniões atraentes para atrair pessoas.
Terceiro, política de ódio aos protestantes, desenvolvida junto aos governantes. Isso desencadeou tremenda perseguição contra protestantes. Em poucos anos, os jesuítas dominavam a Igreja Católica Romana. Acabou por despertar oposição até mesmo dentro da Igreja Romana. O Papa Clemente XIV, em 1773, proibiu a ordem dos jesuítas de funcionar como parte da Igreja, mas a ordem continuou a agir secretamente e foi novamente reconhecida em 1814. Hoje é ainda uma força respeitável na Igreja. Inclusive, o Papa atual é jesuíta, o Papa Francisco. O movimento missionário católico romano começou muito antes que a missão protestante. Os católicos romanos ganharam adeptos no Canadá, nos indígenas da América do Sul e México, no Oriente e etc. É verdade que também existiu revanche de protestantes contra católicos romanos na Europa. Foi antes do movimento político e religião como pretexto. A Igreja Romana tinha meios poderosos de repressão ao protestantismo. Eram a Inquisição e a Congregação do Index, que condenavam os livros. Não só perseguiam os protestantes, mas todo o pensamento científico que não combinasse com as crenças ou as superstições do pensamento medieval da Igreja. Procurava e queimava todas as traduções da Bíblia que não fosse a Vulgata, que não fosse em latim. Houve um reavivamento religioso e consequente ódio aos protestantes, e buscavam a restauração da Igreja Romana através do aniquilamento dos protestantes. Os lugares mais atacados foram os Países Baixos, naquela região da Bélgica e da Holanda, que no sul teve seus protestantes exterminados, ficando católico romano. A Áustria, a Polônia e outros ficaram também solidamente católicos romanos. Seus líderes o eram. Quando resolveram atacar a Inglaterra protestante, Felipe II da Espanha foi acionado a mandar a grande armada que naufragou em uma tempestade e a igreja protestante inglesa permaneceu intacta. Na Alemanha havia choque entre estados que confessavam fés diferentes, católicos e protestantes. Os estados que tinham fé comum se aliavam contra outros. Um tratado de paz de Augsburg foi assinado. Cada príncipe devia escolher a religião que quisesse e fazer sua propaganda dentro dos seus limites, respeitando os limites dos outros. O arquiduque Fernando, de formação jesuíta, ordenou seus domínios que as pessoas deviam escolher ou abraçavam a religião católica romana ou iam para o exílio. Baniu os pregadores protestantes. Em Donauwörth, as autoridades luteranas expulsaram os católicos romanos. Só permitiam os mosteiros, mas os monges não deviam fazer qualquer propaganda fora dos muros dos mosteiros. Algum tempo depois se revoltaram e atacaram os cidadãos protestantes. Maximiniano, duque da Bavária, católico romano, invadiu a cidade e derrotou as autoridades luteranas e tentou obrigar os protestantes a aceitarem o catolicismo. O arquiduque Fernando, coroado rei da Boêmia, negou aos protestantes o uso de templos. Não se conformando com esse ato violento, parlamentares protestantes reuniram-se na Dieta de Praga em 1618. A palavra dieta vem do latim e quer dizer assembleia ou reunião política. Na ausência do rei, penetraram no departamento dos conselheiros e exigiram uma explicação dos seus atos. Como eles não quiseram dar explicações, os parlamentares lançaram os conselheiros pelas janelas, fato conhecido como refenestração de Praga. Refenestrar significa jogar pela janela. Em seguida, os protestantes tomaram a cidade, estabeleceram um governo provisório. Teve assim início uma prolongada luta que teve implicações em toda a Europa Central. Gustavo Adolfo, rei da Suécia, salvou a causa protestante com brilhantes vitórias. As hostilidades que se iniciaram em 1618 foram se encerrando em 1648 com o Tratado de Paz de Westfália, que pôs fim à Guerra dos 30 Anos. Ficou reconhecida a soberania dos estados alemães do Sacro Império Romano. Suíça e Países Baixos foram declarados independentes e ficou garantida a liberdade religiosa para calvinistas e luteranos na Alemanha. Foi o marco final do período da chamada Igreja Reformada e também a Contra-Reforma. Essa é a nossa aula acerca desse período da Igreja, que nós vimos aqui em breves relatos
daquilo que aconteceram nesse período chamado de igreja, final da igreja medieval, início da igreja moderna, período da reforma e período da contra-reforma, que vai até o final do século XVI até o final do século XVII. Foram 2 séculos de muita luta, 16, 17, para que a reforma se estabelecesse e depois se fosse espalhada definitivamente pelo mundo. Nós até aqui temos aprendido muitas coisas importantes sobre a igreja, a história da igreja. Quanto luta, quanto milhares de pessoas, milhões de pessoas morreram, foram perseguidas, desde a igreja primitiva, das perseguições imperiais, as perseguições na Idade Média, mesmo depois da reforma, grandes perseguições que houveram, grandes lutas que houveram entre vários grupos acerca da fé. Temos visto que a igreja do Senhor é indestrutível, que realmente as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, porque Jesus está entre os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, e ele passeia entre as igrejas, e ele liberta as igrejas, e ele está na igreja, ele liberta a igreja, está na igreja, fortalecendo no nosso caminhar. Por isso, Senhor, obrigado por estarmos estudando a história da tua igreja, da tua noiva nesta terra, o quanto sofrimento houve, quanta luta houve. Fortalece nossa fé, Senhor, porque hoje vivemos num momento de liberdade religiosa, vivemos num momentos que não temos essas perseguições tão bravas, apenas perseguições ideológicas, mas não temos mais guerras, pelo menos no Ocidente. Apesar de que no Oriente ainda há grandes perseguições islâmicas, perseguições de vários grupos contra a tua igreja, Senhor. Abençoa os missionários que estão nesses lugares, os pastores, abençoa a vida deles, protege-os do mal, para que eles continuem sendo fiéis, não neguem a fé, continuem a expandir o reino de Deus nessa terra. Ore pela vida dos nossos alunos que estão fazendo este curso, possa dar a eles, Senhor, resiliência, resistência, nestes momentos também tão difíceis que temos passado, mas ser conosco fortalece a fé de cada um. Tudo isso nós te pedimos, oramos por ti, pelo teu nome, Senhor, que tu faças assim a vontade de Deus e a tua vontade, Senhor Jesus, na vida de cada um. Oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Na próxima aula nós vamos encerrar esse breve relato da igreja na questão da igreja moderna, tá bom? Que vai do período de 1648. E já vamos falar um pouquinho da igreja contemporânea, que aborda a igreja até os dias de hoje. Muito obrigado, até a próxima aula.